Bom dia com alegria. Jesus é lindo. A paz do Senhor Jesus a todos, meus amados. Nessa manhã estive meditando em uma palavra e eu quero partilhar com os irmãos. Antes, curte, compartilha, dá um like, dá um joinha, envie para outros, para que outros também possam ser contemplados com essa poderosa palavra de Deus. O tema desta manhã, ele diz assim: a verdade, quando proclamada à luz das Escrituras, não acaricia o erro, mas confronta. A verdade, quando proclamada à luz das Escrituras, não acaricia o erro, mas confronta. Amados, essa palavra me chamou muita atenção. Nós vamos ler o texto de Gálatas 4, versículo 16, Paulo chamando atenção aos Gálatas. E nesse versículo 16 ele chama atenção, ele diz assim: fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Amados, nós precisamos entender que muitas das vezes isso acontece, amados. Quando nós falamos a verdade, as pessoas se voltam contra nós. Ao invés de olhar para a verdade, ser trabalhado por esta verdade, e permitir com que o Senhor haja e trabalhe em nosso ser, não. Nós nos voltamos contra as pessoas. Então que nós possamos entender, amados, é muito profundo isso. E eu estive meditando sobre isso e é muito real, né? Então, a verdade, quando ela é proclamada à luz das Escrituras, ela não vai acariciar. Você não vai ter moleza nas Escrituras. Quando você olha para as Escrituras, você não vai ter o que muitas pessoas fazem hoje, palavrinha para confortar o ego. Não, a palavra ela vai nos confrontar constantemente, confrontar o nosso erro, confrontar o nosso pecado, confrontar as nossas falhas, né? E aí nós temos que olhar para a palavra e deixar com que a palavra prevaleça sobre a nossa vida, e não o que nós prevalecemos sobre ela. O que muitas pessoas fazem hoje essa palavra foi muito dura, então eu vou procurar um lugar onde a palavra vai me confortar, vai falar aquilo que alegra o meu coração. Mas não é isso que as Escrituras ensinam, mas então nós precisamos entender e ficar com as Escrituras. Lá em Provérbios 17, versículo 13, vai nos dizer assim: o crisol é para a prata, e o forno para o ouro. E o Senhor prova o coração. É muito profundo isso, amados. O crisol é uma pedra que dá brilho na prata, é no esfregaço. E o forno é fogo, para o ouro, para a purificação do ouro. E o Senhor prova os nossos corações. Agora, nós precisamos compreender como é que nós queremos ser provados se só queremos palavrinha que enche o ego. Como é que você vai ser provado se só o que serve para você, só o que serve para nós são palavras que enchem o ego? Você vai vencer, você vai ganhar, você vai conquistar, esse é o ano da vitória, esse é o ano da bênção, porque todo ano que vira vem as pessoas dizendo várias coisas, né? Este é o ano da conquista, este é o ano da restituição, este é o ano dos acontecimentos, e aí o ano começa e não acontece nada, não faz nada e continua difícil, porque a palavra nos ensina assim. Você entende? Então nós precisamos começar a olhar para as Escrituras e não ficar com o ego cheio, eu quero coisinhas boas. Não, eu quero o que a palavra tem para mim. Eu sei também que se eu obedecer a palavra, obviamente o Senhor vai me abençoar, assim como tem abençoado até hoje. Ele vai continuar abençoando, mas é a palavra quem tem que prevalecer sobre a nossa vida, e não o nosso querer, a nossa vontade, o nosso desejo. Então nós precisamos compreender a profundidade de tudo isso. E Paulo aqui chama atenção aos Gálatas, né? Fiz-me acaso inimigo, dizendo a verdade? Então eles indagavam Paulo também, né? No tocante a isso, né? E Paulo vem e faz uma pergunta: eu estou sendo seu inimigo falando a verdade? Eu estou sendo seu inimigo pregando a palavra de Deus? Então nós precisamos compreender a profundidade de tudo isso, amados, e entender que o Senhor tem o melhor para nós. Lá em Hebreus 4:12, nós precisamos entender que a palavra ela não traz conforto para um coração endurecido, mas ela traz confronto. Ela traz confronto. Em Hebreus 4:12, olha só o que a palavra do Senhor vai nos dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra ela vai no profundo.
A palavra ela vai no profundo, mas agora eu preciso permitir essa palavra ir no profundo. Porque se eu não permito a palavra ir no profundo, eu não chego no pleno entendimento da vontade de Deus para minha vida. Ao invés de eu querer conforto, eu preciso permitir a palavra entrar, fazer morada e ir no mais profundo, juntas e medulas e intenções do coração. Agora, se eu não permito com que isso aconteça, como é que eu vou entender a vontade, a real vontade de Deus para minha vida? Ou se todas as palavras que eu quero é para confortar o meu coração e para viver em alegria, mas não em confronto. Então nós precisamos entender, os corações não podem estar endurecidos, porque a palavra ela vai confrontar esse coração endurecido para que ele amoleça, para que a palavra entre, faça morada e esta pessoa seja transformada, essa pessoa seja moldada, essa pessoa seja mudada. Se você é essa pessoa, permita com que a palavra penetre no teu coração. Não endureça o teu coração, porque o Senhor tem o melhor para você. O Senhor tem o melhor para você, Ele quer o melhor para você, mas é necessário permitir com que a palavra entre e faça morada. João 3:20, lá em João 3:20, olha só que tremendo. João 3:20, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas ou sejam manifestas. Então, veja, essas pessoas não querem vir para a luz, por quê? Porque elas continuam no erro, continuam no pecado, e aí eu não vou ir para a luz, eu não vou aceitar esta palavra dura, porque isso vai expor as minhas falhas, expor os meus erros. Mas se nós entendermos isso, mas nós precisamos permitir verdadeiramente com que a palavra exponha as nossas falhas, para que nós venhamos nos arrepender e o Senhor tome tempo da nossa vida de uma forma que nós sejamos transformados por esta palavra, pela verdade. Então que nós possamos compreender, deixar a palavra verdadeiramente operar em nós. Assim como ainda deve ser anunciada a palavra sempre com responsabilidade, com fidelidade, com confiabilidade. A palavra não pode deixar de ser anunciada, amados. Nós precisamos anunciar a palavra em todo o tempo, né? Lá Paulo também vai dizer lá em 2 Timóteo 4:2, 2 Timóteo 4:2, Paulo vai dizer com toda clareza: a palavra precisa continuar sendo anunciada e nós não podemos retroceder porque um gostou, o outro não gostou. Não, eu preciso anunciar o Evangelho, porque é esta palavra que nos confronta, que nos leva à mudança. 2 Timóteo 4:2 vai dizer assim: que pregues a palavra, instes em tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Então nós precisamos entender, continue pregando o Evangelho, independente se as pessoas gostam ou não gostam, mas pregue a verdade. A verdade é preciso ser pregada, independente, eu não gostei, eu mudei, fui até para outra religião porque essa palavra foi muito dura para mim, porque é assim que as pessoas fazem. Às vezes sai até do cristianismo, vai para outras religiões que aceitam e até muitas das vezes falam coisas que enchem o ego dessa pessoa, e a pessoa deixa o cristianismo porque acha que o cristianismo é muito duro, mas na real não é. O cristianismo ele ensina a verdade de uma forma como você vai ser transformado. Porque é por meio desta palavra que ela nos desperta, ela nos corrige, ela nos conduz, ela conduz o homem à transformação e à salvação. É por meio desta palavra. Então nós precisamos entender, lá em João 8:32 vamos dizer assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então fique com a verdade, porque a verdade vai te libertar de todo engano, de toda mentira. A verdade vai te libertar deste conforto e este ego cheio que o tempo todo nós queremos ter. Não. A verdade ela vai te mostrar o que o Senhor quer e o que o Senhor tem para você. Então guarde essa mensagem no coração. Entenda que o Senhor sempre tem o melhor para você. Ele quer o melhor para você. Agora, é preciso permitir com que esta palavra trabalhe no seu ser. É preciso permitir com que essa palavra nos transforme dia a dia. E que o amor do Senhor vá ganhando forma dentro de nós dia após dia. E quando menos esperar, com certeza alcançaremos não somente a transformação, mas o principal, a salvação, e estaremos para sempre com o Senhor. Confie no Senhor, não desista, não pare, continue, persevere, porque o Senhor é contigo, o Senhor está contigo. Amém? Então guarde essa mensagem no coração, envie para outros,
para que outros também possam ser contemplados com essa maravilhosa palavra, em nome de Jesus. Sabe por quê? Jesus é lindo! Glória a Deus!